Primeiramente, a bênção a bênção a todos. Eu gostaria de pedir a Go, a Exu, primeiramente, para a gente dar início a essa mesa. Hoje estamos aqui no Ileaxé Ominfã, localizado no Quilombo Alto do Tororó. Eu me chamo Laísa Gabriela Oyalodá, sou coordenadora do projeto Ocandudu. Vou fazer agora a audiodescrição. Eu estou usando um ojá branco, um óculos preto, com brincos em formato de asas de borboleta. Estou utilizando um relógio no braço direito, no pulso, com a camisa branca, com a logo do projeto Ocandudu, que é um coração preto humano, e uma saia branca e uma sandália preta. O projeto Ocandudu, traduzido do Yorubá, significa coração negro. E o nome surgiu com o intuito de reafirmar nossa identidade e honrar os nossos antepassados através de ações contínuas. Diante da crescente necessidade de combater o racismo religioso e da falta de valorização das religiões de matriz africana, este projeto promove o reconhecimento e a preservação do candomblé através de atividades educativas. Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar de número 195, do dia 8 de julho de 2022. Estamos aqui na comunidade do Ileaxé Ominfã, que é uma comunidade localizada, como eu disse, no Quilombo Alto do Tororó, em São Tomé de Paripe, que tem como orixá regente Logum Edé. Fundado pela Yalorixá Maria Luísa Santos Cerqueira, em 1983, o terreiro ocupa uma função social de grande importância para a comunidade. É uma casa de tradição Queto-Nagô, que traz em sua herança ancestral os atravessamentos dos caboclos e seus entrelaçamentos afro-indígenas. A Yalorixá Maria Luísa de Logum Edé, ela é uma Abá, tem 76 anos de iniciada, foi iniciada aos 7 anos de idade. Suas águas descendem do Afonjá, e a sua mãe de santo, Francisca de Oxum, era neta de pai Manezinho de Oxóssi e filha de santo de Raimundo, ambos do bairro do Caminho de Areia. Após a passagem de sua Yalorixá, a Luísa teve como seu mais velho o pai de santo Ivo de Jesus, que pertence à família de Otávio de Oxóssi, do bairro de Ilha Amarela, que ficava de Camilo, que ficava na Vasco da Gama. Talebê de Oxóssi, Senhorinha de Oxum e Yayá de Ançã também fazem parte dessa família. Hoje a gente está aqui para falar sobre uma temática. Todas as temáticas que a gente vai abordar hoje aqui é de extrema importância, mas essa, em especial, eu fico muito feliz da gente conseguir trazer através do Ocandudu, que é o seguinte tema: LGBTQIAPN+, no candomblé. Como vencer as barreiras do preconceito. Nós vamos falar sobre identidade de gênero e como a comunidade LGBTQIAPN+, é acolhida dentro do candomblé. O que é que os líderes religiosos e praticantes podem e devem fazer para promover um ambiente de acolhimento, segurança e respeito diante das barreiras enfrentadas dentro e fora do contexto religioso. Nossa ideia é dialogar e pensar em soluções para combater o preconceito, a discriminação e ainda desempenhar um papel na promoção da diversidade dentro dos terreiros de candomblé. E é isso. Eu vou passar a palavra para Vodunce Everlen, de Bessem, para a gente iniciar esse debate. Ela vai ser a mediadora desse debate. Hoje a gente conta aqui com a presença da Yalorixá Lely de Oxum, do Ojuobá João Hugo e do Babaebé Almerson Passos e de Everlen. Vou passar para você. Bom dia a todos. Agô Exu, a bênção, mãe, a bênção de todos, a bênção dos mais velhos, mais novos. Meu nome é Everlen Danualê. Eu fui iniciada por uma Yalorixá e hoje eu estou em outro terreiro de candomblé. Porém, a minha trajetória ela é uma trajetória de uma pessoa, além de Vodunce, também bissexual. Sou mãe de 2 filhos, uma mulher que, além de candomblecista, também é estudante de antropologia e ciências sociais, e
Enquanto isso, estou aqui para poder estar mediando esta mesa. E antes de a gente começar essa mesa, eu acho importante a gente contextualizar um pouco da história do candomblé, que eu acredito que todos aqui já conhecem, né? O candomblé, ele nasce da resistência dos nossos ancestrais, como uma forma de continuar cultuando os seus deuses, né? E lembrando que esses ancestrais foram reis e rainhas que foram retirados de suas terras para poderem estar em trabalhos escravos aqui. Além desse processo de escravidão, eles também passaram por um processo de catequização pela Igreja Católica. E esse processo, ele nos atinge até os dias de hoje. Então, quando a gente pensa na comunidade LGBTQIAPN+, dentro do candomblé, a gente também precisa pensar sobre esse impacto dessa catequização para com os nossos ancestrais, né? E pensar como esse preconceito, preconceito, gente, nada é além de um conceito pré-concebido, algo que a gente não conhece a fundo, então a gente tem um preconceito, né? A gente costuma demonizar essa palavra preconceito, mas nada é além de um conceito pré-concebido daquilo que a gente não domina. Então, é importante, né, a gente pensar como essa trajetória dos nossos ancestrais ainda nos afetam, né? E hoje a Igreja Católica, ela ainda domina os pensamentos dos nossos povos. Pensamentos esses que, por mais que tentemos tirar de dentro dos terreiros de candomblé, ele ainda vive, ele ainda é existente dentro dos terreiros, né? Meus mais velhos me ensinaram que no candomblé não existe pecado. Porém, quando a gente condena algo, a gente está condenando aquilo ao pecado, dizendo que aquilo é pecado. Então, antes de a gente dizer que quem é LGBT, vou utilizar quem está ali na margem, né, dessa pirâmide, que são as pessoas trans, os homens e mulheres trans, né, que estão na margem dessa pirâmide aí da LGBTQIAPN+, porque são pessoas que sofrem diariamente com seus corpos, que são atravessados, são estigmatizados dentro da sociedade que estão inseridos. Então, antes de a gente pensar que existe um preconceito que é inserido por esse corpo, que é atravessado por esse corpo, a gente precisa entender de onde vem esse preconceito, né? Além disso, é importante também a gente saber dialogar com os nossos mais velhos. Entender que, por mais que alguns terreiros de candomblé hoje estejam discutindo sobre um tema muito polêmico, por exemplo, o uso do pano da costa em pessoas trans. Pessoas trans que são iniciadas antes de fazerem a transição e após essa transição, para onde vai esse corpo? Como esse corpo ele permanece dentro do terreiro? Antes de a gente fazer esse questionamento e querer que nossos mais velhos engulam isso, sem nem ter passado por uma educação livre de preconceitos, uma educação que entenda, que faça você entender, você enxergar o outro como alguém diferente de você, né? A gente precisa entender que é uma outra geração. Então, o nosso maior cuidado aqui nessa roda hoje vai ser a gente tentar falar para o povo como a gente vai se ver livre desse preconceito, dessas barreiras que são colocadas enquanto os LGBTQIAPN+, porém, falando também com nossos mais velhos que a gente entende eles. Então, como é que a gente vai falar para os nossos mais velhos que a gente entende eles, a gente não vai impor a nossa realidade sobre a deles, de forma que não abramos mão da nossa pauta e também não atravessemos a história deles, né? O saber deles, o que para eles é normal. Então, é esse nosso cuidado nesse momento, nessa mesa. E, além disso, eu acho também de extrema importância que a gente traga também os mais jovens para essa mesa, porque eu acredito que vai ser nossa porta de entrada aí para alcançarmos os nossos mais velhos no sentido de acolhimento e reconhecimento das pessoas LGBTQIAPN+, dentro dos terreiros de candomblé. Certo. Desculpa. Como é seu nome? Você quer começar? Vamos começar. Pronto. Bom dia, gente. Colofé. Colofé aos meus mais velhos, Colofé aos meus mais novos. Esse momento é um momento muito importante para o Ilha Cheominfã, né?
porque é uma casa de tradição, uma casa antiga, né? Nossa Yalorixá Maria Luísa de Logoedé tem 76 anos de iniciada, é um ancestral vivo, né? Então, existem aí muitas questões que este momento, eu acho que chega como uma luz também para a gente dialogar e debater algumas temáticas que são caras. Vivemos numa comunidade de terreiro, mas não podemos esquecer que o candomblé ela é uma religião afro-brasileira. Candomblé não é uma religião africana. Não é? Primeiro, acho que é um ponto para a gente pensar. Por quê? Porque eu acho que existe também uma confusão de conceitos quando a gente começa a falar sobre essas temáticas que são, sim, polêmicas, porque são contra-hegemônicas. Não é? Então, tudo que é contra-hegemônico vai tensionar mesmo o debate, né? E tem que ser tensionado. Mas só que quando a gente pensa no candomblé como uma religião afro-brasileira, a gente precisa pensar, como a nossa colega, a nossa irmã disse, é uma religião atravessada por diversas perspectivas ideológicas, filosóficas e políticas. Não é? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de gênero, a gente vai perceber que gênero é uma matriz de categoria colonial. Né? Oyeron Keoyumi, no livro A Invenção da Mulher, vai falar, vai debater muito sobre isso, vai dizer que talvez a experiência mais exitosa da colonialidade seja o gênero. Né? Porque na África, por exemplo, antiga ou pré-colonial, melhor, não existia essa categoria homem e mulher. Não existia a categoria homem e mulher. A categoria estava muito mais associada ao critério de senioridade, que é o que a gente tenta, né? É que faz parte da nossa hierarquia aqui, né? De respeitar os mais velhos, né? Enfim. Então, quando a gente pensa nessa questão de gênero a partir do candomblé, a gente precisa tomar muitos cuidados. Primeiro, porque não existe fundamento nenhum de candomblé que seja feita no pênis ou na vagina. Né? Os fundamentos são feitos na cabeça, no ori. Né? E ori não tem sexo. Né? Ori não tem... É ori. Ori é a divindade primordial que a gente leva para a massa de origem quando a gente faz a passagem. É o único ancestral primordial que a gente leva. Porque orixá, na perspectiva iorubá, é um ancestral mítico. Né? Então, assim, pensar essas questões de religiosidade, de gênero, LGBTQIAPN+, fobia, é um tema caro, é delicado, mas é importante. É importante porque candomblé fala sobre tradição, e tradição é continuidade. Tradição não é algo imutável, que é um outro conceito que a gente precisa também discutir. Quando a gente começa a falar sobre essas temáticas, a primeira questão que vem mas é tradição. Ah, isso é tradição. Não é tradição. Mas tradição pressupõe continuidade. E quem é que vai continuar as casas de candomblé? Somos nós. Não tem outras pessoas que vão continuar. Então, os nossos mais velhos, nesse movimento de acolhimento, precisa também fazer esse processo de reflexão. Né? Porque essa casa existe com a nossa Abá, com o Logum Edé, nosso pai. Mas, em algum momento, essa casa vai passar por uma transição. E aí, quem é que vai continuar? É uma outra pessoa com uma outra perspectiva de vida, de ideias, enfim, faz parte da continuidade das casas. Então, eu acho que é um tema caro, importante, muito importante. Eu vejo que esse é um marco aqui, sobretudo na casa, mas a gente precisa entender isso como um itinerário formativo, ou seja, um processo formativo. Por quê? Porque, como nossa irmã disse, nossos mais velhos, eles não tiveram acesso a isso. Nós não podemos entrar numa ética só de acusar e vilanizar, porque essa ética não é ética da orixalidade. A principal perspectiva ética da orixalidade é a ética do coletivo. E para existir candomblé, existe resistência, existe um processo geracional, né? Os nossos ancestrais que araram a terra para que a gente pudesse estar aqui. Então, o que eu vejo muito, para finalizando e deixando com vocês, é que essa dicotomia geração antiga com geração nova é que há o grande nó aí para pensar essas questões todas. Né? Porque pensa assim, porque é antigo...
e os novos estão fazendo X, né? X, Y, enfim, que é sempre esse conflito, né? A tradição que é antiga, mas a nova também é tradição. Né? A tradição também é nova, é o que a gente vai levar. Então, assim, eu espero que hoje, nesse debate, nessa roda de conversa, a gente possa se acolher. Né? Itinerário formativo é isso. Falar de nós para nós. Não é falar de nós para uma pessoa que não convive com a nossa realidade. O que mais falta, eu acho que é justamente essas propostas, como o Projeto Ocandundu, né, coloca, de a gente pensar, refletir, como é trazer nossos mais velhos para pensar um pouco. Tem coisas que não vão mudar, mas tem coisas que podem mudar. Né? Então, é isso. Enquanto Babaebé do Ileaxão Minfã, eu me sinto muito feliz e muito honrado, né, por estar aqui falando, representando também a minha comunidade e fazendo com que a gente também saia hoje com um olhar diferente. Né? Não é um olhar totalmente mudado, mas assim, poxa, isso faz sentido. Né? Esse é um movimento que a gente, enquanto comunidade, precisa fazer. Porque não dá para ficar nessa cisão. Né? Porque se tem cisão, não tem formação, não tem perspectiva política, perspectiva de acolhimento. Orixá não bebe desse axé quando tem essa cisão, né? Porque Orixá é isso, Orixá nos ensina um equilíbrio. Na natureza, tudo tem equilíbrio, é a gente que desequilibra. Né? O ar, a terra, a água, enfim, todos esses elementos, o Olodumare construiu para que tudo funcionasse em equilíbrio, não é em perfeição, em equilíbrio, né? Harmonia. Então a gente precisa entender que temáticas como essa também fazem parte do legado ancestral. É isso. Deixa isso lá. Eu? Pode falar, Yalele. Muito bom dia, Motumbá, bênção de todos. Eu sou a Orixá Lely Joxum, sou a Orixá de uma comunidade localizada aqui em Mapele, Comunidade da Compreensão e Restauração Ilhaxé Oxum Mire. Eu sou uma mulher jovem, preta, de 28 anos, e eu sou uma mulher lésbica. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma mulher lésbica, mas não porque eu imponho a minha identidade, os meus conhecimentos sobre a existência do outro, né? Já foi falado sobre isso aqui, eu acho que esse não é o ponto. Mas porque isso faz parte da minha identidade. E não falar da minha sexualidade é negar uma parte de mim. Isso faz parte da minha identidade, faz parte da minha humanidade, de quem eu sou. E não há nenhuma possibilidade de viver como em outros tempos. Para mim, né? Eu tenho aí uma vasta história de movimentos sociais, movimentos LGBTs e movimento negro. E eu decidi, então, me afastar desse lugar da militância, porque eu sou de tensionar, eu sou uma pessoa que tensiona mesmo, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Eu saí desse lugar quando eu assumi a minha casa. Eu pensei que agora eu teria que tensionar de uma forma diferente, estando como liderança de uma comunidade, acolhendo verdadeiramente existências diversas. E a gente tem feito um trabalho muito importante. Eu quero agradecer, inclusive, a Gabriela por esse convite, porque eu penso que as comunidades de terreiro, como já foi dito aqui, não são as mesmas de ontem. O dia de ontem não é o mesmo de hoje, o de hoje não será como o de amanhã. A gente precisa estar na perspectiva de mudança. E negar as possibilidades, as transições, é negar, inclusive, a natureza de Exu. É negar, inclusive, a natureza de Exu. Porque Exu é esse orixá que é o orixá da não binaridade, né? É o orixá que pode ser isso e aquilo e outra coisa ao mesmo tempo. E
falar sobre, potencializar as nossas falas aqui para outras pessoas também é cultuar Exu. Falar sobre as mudanças de perspectivas necessárias para as nossas comunidades, para os nossos povos, também é um modo de cultuar Exu e o orixá de um modo geral. Bom, eu estou aqui enquanto orixá, enquanto mulher lésbica, e eu preciso dizer que também é muito cansativo para a gente ter que pensar em como vencer as barreiras dos preconceitos. Eu acho que o que é muito importante é que a gente viva com certeza da nossa existência e não se apequene para caber em lugares que também não são acolhedores. A gente pensa em pessoas mais velhas, como é a orixá dessa casa, né? Mas a gente também precisa pensar que o candomblé tem sido feito de diversas gerações. E, com isso, as narrativas elas vão mudando entre as gerações, né? A orixá desta casa, que é uma senhora de 76 anos de iniciada, é diferente de uma balorixá de 50 anos e de 40 anos e de mim, que tenho 28 anos. Mas a gente também precisa pensar lá quando uma Estela diz que o meu tempo é agora, é que nós estamos vivos para possibilitar uma vivência possível dentro do nosso tempo, do modo que a gente consegue e pode fazer. A gente também precisa pensar em como uma elorixá de 76 anos de iniciada consegue viabilizar que essa roda esteja acontecendo em sua casa e que isso seja importante dentro da casa dela. E um babalorixá, um elorixá de 40 anos ou de 20 anos, se abstenha desses processos de modificações no candomblé. Se abstenha dessas humanidades e de diversas formas e perspectivas de existir das nossas pessoas, né, das nossas comunidades. O tempo é um fator importante, mas eu acho que a gente também não deve se apegar nesse lugar de que a pessoa ela é mais velha, ela não entende. Eu acho que isso também parte de um lugar de querer compreender a humanidade do outro, como Mãe Maria Luísa tem feito aqui agora, nesse momento, né? Eu acho, isso eu falo para nós, pessoas LGBTs, que um ponto importante para viver com plenitude dentro do candomblé é quando você procura estar em um lugar onde você não vai precisar lutar para estar naquele lugar. É você procurar um lugar, pessoas que estejam verdadeiramente abertas. Por quê? Essas pautas cresceram muito de alguns anos para cá. E, às vezes, a gente se deixa cair na armadilha do falso acolhimento. A armadilha do falso acolhimento é aquela que usa uma pessoa trans, uma pessoa lésbica, um homem gay, para dizer que vai dizer diversas barbaridades e depois vai dizer, não, mas eu não sou transfóbico, tenho um homem trans na minha casa. Essa é a narrativa do falso acolhimento. Quando o acolhimento ele acontece de verdade, isso é naturalizado. Ninguém na minha casa João Hugo vai chegar lá, ninguém na minha casa vai questionar a existência dele naquele espaço. Primeiro porque foi assim que eu consegui construir a minha comunidade a partir do meu pai de santo, que é um homem de quase 60 anos e 36 anos de iniciado. Depois que não há espaço para. Isso é ser acolhedor, isso é estar compromissado com o acolhimento. Porque mesmo eu sendo uma mulher lésbica, eu poderia me opor a outras existências diferentes da minha. Como já aconteceu comigo. Eu estava contando há pouco a João Hugo sobre parte da minha história no candomblé, em que uma pessoa que também era uma mulher lésbica se incomodava com o fato de eu ser uma mulher lésbica, mas diferente dela. Porque todo mundo sabia que eu sou uma mulher lésbica, enquanto ela precisava ali ainda se esconder por culpa. Isso é uma intervenção do cristianismo, né? Enquanto ela precisava esconder parte da sua identidade por culpa, eu, muito mais nova do que ela, e com aquele sangue fervendo de militante, de jovem, enfim, assumia os meus lugares.
Eu acho que a gente, essa geração aqui, né, minha, de João Hugo, do Baba Egbé, a gente precisa se aliar a pessoas mais velhas que fazem as nossas existências possíveis sem que isso seja pesado para elas também, mas que também não seja pesado para nós assumir os nossos lugares. Bom, eu quero dar uma pausa aqui, de repente eu posso falar mais depois, mas segue agora, João Hugo. Oi, gente, bom dia a todas as pessoas. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Eu acho que a perspectiva de gênero, né? E eu vou trazer uma linhagem mais para a transexualidade do que para as identidades, né? Para as orientações sexuais, porque o importante é que a gente entenda que orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. E eu vou pontuar isso por quê? Porque às vezes a gente fala assim, mas fulano é lésbica, fulano é gay, fulano é bi, não precisa dizer para ninguém. Só que a transgeneridade, a transexualidade, uma pessoa trans, uma travesti, não vai conseguir esconder, com várias aspas, o que ela é. Porque diferente da orientação sexual, que eu já acho um absurdo a pessoa esconder, e aí eu vou e volto, porque às vezes a pessoa esconde sua orientação sexual por uma questão de segurança dela mesma, né? A gente fala, a pessoa tem que sair do armário. A pessoa tem que sair do armário se for confortável para ela se sentir segura nos espaços, né, onde ela pode romper com essas barreiras. Mas a identidade de gênero é uma coisa totalmente diferente. A pessoa precisa se entender no mundo e externalizar de dentro para fora quem ela é. Para mim é um movimento que foi muito fora, né, da curva, porque eu sempre fui ousado. E eu sempre dizia que eu não ia para um terreiro onde eu não fosse respeitado, porque eu ia sair de lá expulso ou pelo povo ou pelo santo. Então, eu nunca me coloquei no lugar de deixar que as pessoas falassem por mim o que eu sou, ou impusessem a minha identidade dentro de um espaço, né? Isso foi para a universidade, isso foi para o terreiro de Candomblé, isso foi dentro da minha própria família. Tanto que é uma coisa que eu sempre brinco assim com a minha esposa, quando a gente está conversando de como foi seu processo de dizer para sua mãe que você é uma pessoa trans. Eu disse, não disse, ela só teve que respeitar. Não cheguei pra minha mãe e disse, minha mãe, a senhora tem que me respeitar e me chamar de João Hugo. Não, eu fui uma criança trans, porque as pessoas precisam entender que a gente não... Primeiro que não existe virar, né? Ninguém vira. Se eu der um giro aqui, um 360, eu continuo sendo homem, independente do que tem no meio das pernas. Então a gente não vira, a gente nasce assim. Então, eu sempre fui uma criança trans, só que eu não tinha ainda um entendimento do que era ser uma pessoa trans no mundo, porque as pessoas não têm acesso a essa informação. Se a gente for para as periferias, a gente vai entender que tem muitas pessoas que estão ali transicionadas no dia a dia, mas elas não se dão nome, porque não chega. É um discurso que também é acadêmico. Então, se a gente for parar para pensar, esse lugar de tipo assim, cheguei, sentei aqui com minha mãe, mãe, eu sou uma pessoa trans. Nem todas as pessoas vão fazer assim. Às vezes vocês vão ver a pessoa na rua é respeitada pelo gênero que ela se identifica, mas dentro de casa ela não é, porque ela não teve a abertura de ter esse diálogo em casa. Ou simplesmente suas famílias realmente não respeitam a identidade daquela pessoa que está ali. Então, quando eu entro no Candomblé, e é muito engraçado porque eu tinha tudo para ser ateu. Eu tinha tudo para ser ateu, tudo. Não fui ateu porque o orixá não quis, assim, né? E eu sempre digo que quem manda na minha vida é Xangô. Então, assim, eu não fui ateu porque ele não quis. E eu começo a me aproximar do Candomblé, das macumbas aqui, vou a uma festa ali e tal. Aí eu olhava umas coisas assim, uma amiga, toma um banho aqui disso, olha aqui. Não façam isso em casa, quem tá assistindo no YouTube. Vou tomar um banho aqui. Eu funcionava comigo, mas assim, não era o caminho mais certo. E hoje eu não estou no terreiro que eu fui iniciado. Hoje eu brinco que eu sou MST, macumbeiro sem terreiro. E não estou no terreiro que eu fui iniciado, mas eu me iniciei em um terreiro onde a Ialorixá, que é responsável pela casa, é uma Ialorixá trans. Então, para mim, foi totalmente fora da curva. Eu não precisei brigar por um espaço. Eu não precisei brigar por uma calça e uma camisa de ração. Eu não precisei brigar para dizer que eu sou Ogã. Porque, primeiro de tudo, Orixá sabe quem você é desde quando você nasce.
Se eu vim para esse mundo, o orixá tinha um propósito da minha vida e ele já sabia que aquela árvore ali ia dar vários frutos, mas que necessariamente ia fazer com que as pessoas compreendessem a minha existência dentro daquele espaço e a existência de outras pessoas. Felizmente, eu fui para uma casa onde a orixá, como eu falei, é uma mulher trans, então não tive que ficar brigando para que eu fosse respeitado. E também eu não me colocaria num lugar onde eu precisasse brigar o tempo todo para ser quem eu sou. E isso é uma realidade que é minha. É uma realidade que é para muitas pessoas que nascem em um terreiro onde existem pessoas trans ali que de fato são acolhidas e respeitadas, né? Não é o falso acolhimento. E aí a gente vai para outros lugares e a gente entende que as pessoas não estão prontas ou preparadas. E muito no lugar de é mais fácil compreender, porque a gente vive numa sociedade que ela é cis. Cis é toda pessoa que não é trans. E heterossexual, assim, o sistema desse lugar. E a gente sabe que é mais fácil as pessoas respeitarem e aceitarem, né, com várias aspas, e eu volto àquele, ninguém vira ninguém, né, ninguém vira homem ou vira mulher, mas é como a leitura social, né, e como as pessoas falam, é mais fácil aceitarem que aquela mulher virou homem, isso não existe, né, ninguém vira nada, como eu falei, do que aquele homem virou mulher, né, e eu tô falando de uma fala que é popular, errada, mas que é o popular que todo mundo entende. Então é mais fácil aceitar que homens trans estejam nesse espaço do que mulheres trans. Eu uma vez, e é muito doido isso, né? Que depois eu fiquei com uma dor de barriga terrível. Eu fui para um terreiro que tava dando um caruru. Eu sou de chegou, né, gente? Eu gosto de comer, assim. Ver comida, tá limpinho, eu vou lá e como. E eu fui para um terreiro, me chamaram, vai ter um caruru. Porque eu não lembro o nome do terreiro, porque eu trabalho com nomes. Por sorte, eu não lembro o nome do terreiro. Mas é ali, perto da Liberdade, subindo para quem vai cair pro comércio, assim. Aí, eu tô sendo aqui, chamaram a atenção, porque eu estou falando na localização. Mas eu fui para esse terreiro. E quando eu chego nesse terreiro, pro caruru, tudo muito bonitinho, tal, eu vejo uma mulher trans. Eu falei, puxa, massa. Eu tinha visto assim, ela passando, né? Eu tinha visto daqui pra cima e ela passando. E depois eu fui observar o movimento. Quando ela sai de dentro pra ajudar a servir, essa mulher tava de calça. Com uma blusa assim, nem tão bata, nem tão camisu, obrigado. E aí eu olhei assim e fiz assim, a moça, né? Ela já é bombe, com silicone protuberante na roupa. E aí você percebe que aquela mulher tá ali virada no giraia. Porque ela não estava performando a identidade de gênero dela conforme ela deveria estar. Ela estava de calça e você percebia assim, que ela estava desconfortável, sendo até meio ríspida assim, com as pessoas. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não aguento, minha língua não aguenta. Eu chamei o menino que convida a gente, fiz assim, vem cá, aqui o Pai de Santo não respeita pessoas trans, não? Aí ele fez assim, ele respeita, mas aqui as pessoas usam roupa que tem a ver com o que ela tem no meio das pernas. Eu fiz, então não respeita. Porque se fosse pra usar roupa que, né, condiz com o gênero, o pinto e a xereca não tá na testa. A gente não usa as pessoas não usam um pano para cobrir isso. Então, assim, o que tem no meio das pernas dela não vai interessar a ninguém aqui. Mas, assim, ele não respeita. Eu comi a comida, eu reclamei tanto que eu fiquei depois mal. E depois eu fui embora. Porque eu falei assim, bom, se não respeita a pessoa que está dentro da casa, não tem que me respeitar. Sim, né? Não vai me respeitar. Então, não tenho por que estar aqui. Aí eu chamei meu Uber e fui embora. Mas eu fico pensando... Quantas pessoas trans estão nesse lugar de estarem nas suas casas, que não respeitam a sua identidade de gênero, não respeitam quem elas são, porque elas têm o falso acolhimento, porque elas têm ali o lugar da culpa, né? Como isso é impregnado, não, você vai ficar aqui porque o orixá quer que se você sair daqui, você vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Se você não está num lugar onde você não é respeitado ou respeitada, aí sim você vai morrer. Porque você está se apagando enquanto identidade, está se apagando enquanto pessoa. O orixá não vai estar se agradando daquilo ali. Porque se a gente já vem para o mundo, o orixá já sabe quem a gente é, por que você está dentro de um espaço que não te respeita? Eu conheço um menino trans de um terreiro de candomblé, lá pelo lado de Amargosa em diante, que ele, no terreiro, ele é macota. E fica feio, sabia? Pra dentro das próprias casas. Porque você tá vendo um homem lá, barbudo,
E aí chega o cara no barracão com uma faixinha de macota, com uma saia e uma barba no meio da cara. Fica feio para sua casa. Não só para essa pessoa trans, mas fica feio para sua casa. Se a gente for parar para pensar na elegância do candomblé, né, do que tem que acontecer pro externo, porque ninguém vê a função, ninguém vê o bicho pegando até a festa acontecer. A gente faz festa pros outros, para receber as pessoas. Eu fico pensando, eu todos os dias me questiono por que esse menino aceitou passar por isso. A gente não sabe o que é dito, a gente não sabe os caminhos que aconteceram para que ele chegasse naquele lugar. Mas para a gente que está de fora, não faz sentido, principalmente para uma pessoa trans. Eu chego em qualquer lugar, eu sou Ogan, eu sou pai. É a minha postura. Se eu chego em qualquer lugar que tem uma pessoa trans que ela não é respeitada, e aí eu vou pro lugar da idade. O pai de santo pode ter anos de santo e pode ser uma pessoa nova. Às vezes a pessoa não quer mesmo, porque a idade não quer dizer que ela não tenha compreensão das coisas. Eu conheço várias pessoas antigas, pais e mães, que respeitam as pessoas independente do que elas são, porque elas entendem que elas estão cultuando o orixá daquela pessoa. E a gente chega em lugares de pessoas novas que dizem assim, não respeito, não existe isso. Recentemente, minha esposa postou o card daqui, né? Do Ocan Dudu. Aí alguém comentou na postagem dela, porra, a sacana me enganou direitinho. Aí eu fiz assim, mas eu não tô enganando ninguém. Todo mundo, ela mesmo respondeu, eu não tô enganando ninguém, todo mundo sabe que ele é trans. É, porque eu não faço questão de esconder a minha identidade de gênero, apesar de não sair por aí. Oi, eu sou trans. Oi, eu sou trans. Porque as pessoas cis não saem, ou eu sou cis, ou eu sou cis, e elas não dizem o que tem no meio das pernas dela. Até porque o que tem no meio das nossas pernas só diz respeito a quem vai se deitar com a gente. Isso é um fato. A gente não fica no candomblé. Exceto se a gente for tomar um banho, fazer alguma coisa, mas assim... Né? Só para finalizar, porque eu falo muito. Eu fico pensando, né? Que movimento é esse que a gente tem em casas de candomblé que não dialogam sobre pessoas trans? Uma pessoa trans bate na sua porta, você vai fazer o jogo com ela e vai perguntar o nome que a pessoa não se identifica? Não existe isso. Vai ser o primeiro momento que a pessoa vai chegar para fazer um jogo, a pessoa já vai saber que ali não é o lugar que ela vai ficar. Porque o nome que a pessoa traz com ela é o nome que ela se identifica. A pessoa vive com aquele nome, não é com o nome que está no documento. Se a pessoa trans não tiver feito alteração de nome e gênero no documento. Então, assim, a gente tem aí avanços, mas a gente ainda tem muito que avançar. E quanto pessoa trans no candomblé, eu não nego quem eu sou. Porque eu entendo que esse lugar que a mãe Lely trouxe, né, de tensionar, é justamente o lugar que eu vou tensionar. Porque se o orixá me reconhece enquanto pai, quem é carne podre que vai dizer que eu não sou homem? Quem vai dizer que eu não sou pai? Ninguém, porque primeiro eu sei quem eu sou. Então ninguém vai falar por mim quem eu sou. E segundo, que infelizmente e felizmente o candomblé é hierarquia, então a pessoa vai ter que me engolir, vai ter que me respeitar naquele lugar. E se eu sei que aquela pessoa é uma pessoa... Eu sou pirracento, gente. Então assim, se eu sei que aquela pessoa é uma pessoa transfóbica, aquela pessoa vai morrer comigo. Eu sou pirracento, então assim, aquela pessoa vai sofrer o pão que já almoçou comigo. Porque tudo que ela falar eu vou problematizar. E eu não sou chato não de ficar problematizando as pessoas, mas assim, eu sou pirracento. Então, eu sou mais pirracento do que chato. Então, assim, a pessoa vai falar as coisas, eu vou ficar assim, mas fulana vai fazer com órgão genital? Fulana vai ralar a folha assim? Então, assim, infelizmente, essa pessoa vai ter que me aturar. Né? Eu já fui confirmado. Não sou, eu brinco, eu não sou a Bian de Ogan, né? Eu sou o Ogan confirmado. Então, assim, a pessoa vai ter que rezar minha cartilha. E, infelizmente, o lugar que a gente às vezes precisa tomar é o lugar da arrogância mesmo. Porque eu acredito numa coisa chamada pedagogia do constrangimento. E ela funciona. Ela funciona. Então, assim, se a gente tá... Óbvio, eu não vou chegar para um mais velho, um aiá ou um babá que já são idosos, que não viveu isso há outro tempo, apesar de que a transexualidade não existe de hoje, não é uma coisa de 2019, é uma coisa de muitos anos atrás, e vou ficar tensionando aquela pessoa. Aquela pessoa, vou chegar e vou conversar, mãe, pai, Agu, isso, isso e isso. Mas para uma pessoa que tem a mesma idade do que eu, que tem acesso à informação, que televisão tá aí, que consome pornografia de pessoas trans o tempo todo na internet e por fora tá ali, você não existe, comentários transfóbicos, essa pessoa não vai se criar comigo.
E eu não vou deixar que essa pessoa se crie principalmente com outras pessoas. Porque às vezes a gente tem a força de dizer assim, não vai fazer isso comigo. Mas a gente não olha pro lado para perceber que outras pessoas que não têm a mesma determinação que a gente tá passando por aquilo de forma calada. Então, é um lugar mais pra gente refletir. Quem são as pessoas que estão no nosso candomblé? Quantas pessoas trans a gente recebe nas nossas festas, na nossa casa? A gente bota um jogo, a gente acolhe, a gente sabe se tá ali, se tá bem. Quantas pessoas trans tem ao redor do nosso bairro? Será que aquela pessoa trans tem o que comer na casa dela? Tem um acolhimento? Precisa de um banho? Precisa de uma coisa? Sabe? Então, assim, pra gente refletir quem são e pra onde vão essas pessoas, principalmente as pessoas trans e as pessoas travestis que estão em volta da nossa comunidade e que precisam de um suporte, porque a rua em si já coloca aquela pessoa na margem, já expurga aquela pessoa já perde a humanidade dela a partir do momento que ela se diz uma pessoa trans no mundo. E as pessoas se sentem no direito de tirar a humanidade dessa pessoa. Então, vamos refletir, né? Que tipo de acolhimento a gente está fazendo? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas pessoas trans a gente se relaciona na nossa vida? E como a gente respeita essa pessoa? A gente vai fazer uma chamada aqui para a Lúcia, que é a querida da casa. Ela gostaria de dar uma palavra com vocês. Ela é do Rio, tá, gente? Aí, irmã consanguínea da Ialorixá. Tá dando uma travada. Mãe! Ah, não tem problema não. Tá todo mundo aqui olhando pra senhora aqui, ó. Todo mundo aqui. Ó. Beijo grande. Ó. Bom dia, meu povo. Motumbá a todos. Aí vem aí o que eu tenho que dizer, que eu tenho que falar. Dá uma palavrinha. Nós estamos falando aqui hoje sobre a importância de ter um terreiro inclusivo, né? De combater o preconceito de todos os tipos, né? Então, a gente gostaria que a senhora falasse sobre essa importância de a gente acolher a diversidade. Você sabe que eu sou ruim desses negócios, hein? É de Xangô. Eu sou ruim desses negócios. O que é que a senhora... Cada um tem a vida, deixa a nossa religião em paz. Nossa religião é anticristo, né? Então tem que respeitar. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a falta de respeito horrível com a nossa religião. Então, o que é que a senhora falaria, assim, né, de uma mensagem para a gente combater o preconceito, a discriminação? Ah, meu Deus, o que é que eu vou falar? Diga pra mim. E deixasse a nossa religião em paz. E nossa religião é anticristo. Mas aqui quem manda é os infiéis, né? Sim. Aqui no Rio. Aqui quem manda é o Jael. E eles não gostam da nossa religião. Ainda tem, muito bom, ainda tem. E aqui tem lugares que tem que fechar, ou fecham ou eles acabam com tudo. Entendeu? Daqui para aí tem uma diferença muito grande. Entendeu? Quem mora em área, que é do comando de Israel, aqui tem que fechar a casa de candomblé. Ou fecha, ou eles entram para quebrar tudo, acabar com tudo. Ainda bem que onde eu tenho minha casa não tem isso. Mas também eu não tenho privacidade de fazer uma festa para receber pessoas, porque tem muitas barricadas, entendeu? Muitas pessoas não vão. Quer dizer que tem que fazer tudo entre nós mesmos, entendeu? Uhum. Eu vou fazer agora em agosto, eu vou fazer o Lubagé. Mas o Lubagé vai ser entre nós. Vai tocar o tabaco na hora da matança, entendeu? Vai fazer tudo que vai fazer entre nós. Não pode uma festa que é para chamar o povo, né? Que é a festa da terra, para convidar todos para participar desse banquete. Mas não vão, as pessoas não vão, porque ninguém quer botar a cara para bater. Lugar que tem marginal, né?
Aham. E em relação, mãe, em relação às pessoas trans, homossexuais, lésbicas, né, que a gente precisa acolher nos terreiros, qual a mensagem que a senhora deixaria quanto a Yalorixá? E aceitar-se como qualquer outra pessoa, desde quando cada um se põe assim, no seu lugar. Que homem é homem, mulher é mulher. Uhum. Mas cada um tem o seu direito de ter a sua opção. Dentro do candomblé, a mulher que é lésbica, ela tem que usar saia. O homem que é trans, ele tem que usar calça. É só por aí. Uhum. Não é porque você é lésbica, você é de santo macho, e recebe de orixá Xangô, e vai botar eles de bombacho. Não. Xangô usa saída. Não quero saber se você é lésbica. Se você é de Oxum, sua mãe vai botar bombacho e vai botar uma batinha por cima. Não tem que botar saia. Isso vai de casa, para casas, né? Aí tudo dá por certo. Mas eu não sou contra a nada. Eu acho que o respeito tem que ser igual. Pronto, axé. É isso que a gente está discutindo aqui. E a gente agradece a senhora pela... Não sei se não. Tá me ouvindo? Mas eu tô lhe vendo. Tá me vendo? Eu tô te vendo e tô te escutando. Todo mundo tá te escutando. Tá me escutando? A conexão lá ficou ruim, tá, não? Será que é a minha ou a minha? Eu tô aqui. Eu também tô. Eu falei, eu tô aqui. A dele lá que falhou. E tá me ouvindo? Tô. Pronto, a gente agora vai continuar aqui com um debate. A gente agradece a participação da senhora, viu? Que Oxalá mesmo, Oxóssi, te dê caminhos abertos. Sua bênção, mãe. Axé, já abençoe, bença a todos, tá? Não precisa mais de mim, não. Posso tirar a roupa, né? Pode. Porque aqui tá muito calor. Pode. Olha, Beijo. Beijo. É o volume do pé a todos, tá bom? Tá certo, beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. Axé. Alguém quer contribuir, fazer alguma pergunta? Falar algo? Momento. Não se preocupem de falar atrocidades, eu não vou Sim. Você quer? Esse é um momento de troca. Você apresenta? Bom dia. Você veio pra cá, não foi? Depois voltou. Ele disse que vai ficar aqui. Bom dia a todos. A bênção de todos. É porque eu fiquei me sinto mal. É a bênção de todos. Obrigado. Eu me chamo Gabriel, sou abiã. Eu conheci a religião em 2023, finalzinho ali, mas eu também era para ser ateu, agnóstico, por aí. Eu nunca era uma pessoa muito afetuosa com religião. Minha família toda é evangélica, né, mas a minha avó foi iniciada no candomblé, depois foi para a igreja evangélica, infelizmente por fanatismo religioso, né? E a marginalização que é imposta à religião também do candomblé. Eu sou um homem gay, cis. Minha autodescrição, estou usando uma camisa social branca com listras pretas, uma calça jeans azul clara e um sapato preto. Eu sou bacharel em Direito, trabalho no Ministério Público do Estado da Bahia. Sou membro da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OABBA, né? Eu tinha me apresentado para o Babá, porque eu tinha visto o post. Eu já tinha visto o post no início do mês, só que eu acabei me esquecendo tanta demanda. A comissão também começou a trabalhar os trabalhos agora, no início do mês.
Mas assim que eu vi ontem, novamente, eu falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que estar presente, porque eu, quanto um jovem, né, um abiã, inclusive, um não iniciado, eu conheci o candomblé, fui filho de uma casa, infelizmente não sou mais desse terreiro, né? Infelizmente também ouvi declarações transfóbicas, homofóbicas dentro da casa em que eu frequentava, que eu me sentia inclusive bem, né? O amor pelo santo, enfim, tem um amor muito grande por Oxalá, por Oxaguian, e a gente acaba se apegando muito ao orixá e a gente acaba esquecendo detalhes dos erros humanos, né? Do ser humano, que orixá é orixá, ser humano é ser humano, infelizmente o ser humano é falho, o ser humano comete erros, mas eu acredito muito nesse movimento e acho que isso aqui é muito importante, o que está acontecendo. Eu nunca tinha visto falar que um terreiro abriria suas portas para debater sobre a comunidade LGBT, que é a PN+, a importância, né, dessa comunidade que é marginalizada, que é morta diariamente, principalmente as pessoas trans, travestis, que é linha de frente dessa luta. Eu, como homem cis gay, ainda assim estou em um local de privilégio, principalmente dentro da religião e fora dela. Eu tenho amigas, mulheres trans que são de candomblé e que passam, infelizmente, por esse processo de imposição, né, da vestimenta, e que ficam também nesse afeto do orixá, né, que não sai da casa pelo amor ao orixá, pelo amor à história que construiu ali dentro. Mas eu acredito muito na importância do diálogo entre nós, os mais jovens, com os mais velhos. Acredito que a militância ela tem também falhas, né? A gente não consegue chegar da forma que a igreja consegue chegar nas comunidades, né? nas favelas, enfim, nas comunidades, nas periferias. A igreja tem uma forma tão mais fácil de chegar a essas pessoas que não têm acesso à informação, que não têm acesso não tem a educação, né? Acesso à educação, que é um direito fundamental, básico, que o Estado, infelizmente, não garante, né? E acaba marginalizando essas pessoas, que essas pessoas acabam também, infelizmente, através de um conceito fundamentalista, né? Que, digamos assim, eu não gosto de generalizar nenhum tipo de ato, religião, mas essas pessoas que acabam praticando o preconceito, a intolerância, que eu chamo de terrorismo religioso. Acho que ninguém tem que tolerar nada, é obrigado a respeitar. Então, o que acontece hoje é o terrorismo religioso em cima de uma religião que sempre foi marginalizada, em cima de uma religião que sempre sofreu as mazelas, infelizmente, do mundo. E eu acredito que a militância também tem esse ponto falho, né? De não ter uma didática acessível para as pessoas que não conseguem entender. É como eu usar meu juridiquês para tentar levar uma informação de uma coisa que ninguém vai entender, porque a pessoa não cursou direito, não passou por aquele processo de 5 anos, não chegou a ter aquele conhecimento. Então, acredito que nós, como comunidade LGBTQIAPN+, precisamos também nos adequar também, né, a uma comunidade da qual estamos tratando de uma religião onde existe uma hierarquia entre mais velhos e mais novos, e de que os mais velhos não são obrigados a ter o conhecimento que nós temos, né? Porque a gente teve um acesso diferenciado à informação, um acesso do qual essas pessoas mais velhas no passado foram privadas de ter, né? Eu fui criado por uma avó, a minha avó materna, ela tem 69 anos de idade, então ela passou pela ditadura, ela passou por vários processos nesse país. E hoje ela me aceita, não que ela respeita, mas ela me aceita como um homem gay e aceita o meu marido dentro da casa dela. Precisei sair, hoje eu moro com ele há 3 anos, mas hoje ela me aceita, ela aceita a minha religião. Através de mim ela consegue entender, recuperar um pouco do que ela conhecia do candomblé quando se iniciou e distorcer, né, desmistificar esse fanatismo que foi imposto pela igreja evangélica em cima dela. Então é isso, eu acredito que o nosso objetivo
enquanto comunidade LGBTQIA+, dentro do Candomblé, é trazer uma didática mais acessível, né, uma militância da qual não seja agressiva, da qual não obrigue os seus mais velhos a terem essa compreensão precoce que temos, né, por termos acesso à internet, acesso à informação, enfim, grupos de conversas, grupos de trocas. Então, nosso dever é levar essa informação para aqueles que nunca tiveram acesso a ela. E é isso. Obrigado. Muito bom. Venha, senta um pouquinho que atrás eu consigo dar. Agô, bênção aos meus velhos, aos mais novos. Eu sou uma biano iniciada aqui nessa casa ainda, né? É muito importante. Meu nome é Genilson Coutinho. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem negro, careca. Estou usando óculos. Estou com a camisa branca, uma bermuda bege. Estou descalço e não estou de barba. É muito importante esse diálogo porque a gente faz uma escuta, né? E a gente faz várias reflexões sobre estar nesse espaço, que é um espaço de resistência. E a gente escuta muito assim, no Candomblé a gente nunca é mal recebido. E eu posso dizer que é verdade, porque no tempo que eu estive na igreja, que eu vim de um movimento da Igreja Católica, quando eu me descobri o homem gay, porque geralmente as pessoas nos descobrem até a gente descobrir que a gente é uma pessoa gay ou uma pessoa lésbica. A gente é sempre apontado na comunidade, tem um jeito de gay, é sapatão. A gente ouve muito isso e a gente não sabe nem o que é isso, né? E a partir do momento que eu passei a ter minha consciência dentro do movimento do grupo jovem, aquela sensação do pecado começou a me tomar, né? Eu disse assim, se eu ouço tanto que ser gay é um pecado, aqui não é o meu lugar. E isso fez com que eu me afastasse de estar nas práticas da igreja, né? No dia a dia, no movimento, porque eu não me sentia acolhido. E no Candomblé eu nunca tive essa dificuldade, né? Sempre nos espaços que eu estive e que eu estou, nunca tive esses olhares, essa sensação de que eu sou um pecador. Como as igrejas, né, religiões conservadoras querem nos colocar nesse lugar. E eu acho que esse debate tem que romper o muro do nosso terreiro e dos outros terreiros também que participam desse projeto incrível, para que chegue até as comunidades, porque tem famílias que têm dentro de casa uma pessoa que ela não compreende se é uma mulher lésbica, se é uma pessoa trans, e isso faz com que essa violência dentro desses espaços elas cresçam. E o terreiro é um poder de liderança e de voz dentro dessas comunidades, que eu entendo que a gente tem que pegar esses instrumentos, como essa roda de conversa aqui, mas colocar na prática do nosso dia a dia, das pessoas da nossa casa, dos nossos vizinhos, porque ainda existe uma demonização muito grande sobre nossas lutas, sobre as nossas pautas, principalmente no período que a gente viveu uma resistência muito grande, quando a gente fala cessão de direitos, perda de direitos nos Estados Unidos principalmente, e a gente está aqui debatendo isso, é muito importante. É inovador, acho que a gente precisa ter sempre, não apenas o projeto que termina dia 29, mas que tem uma continuidade em outros espaços, que a gente não fala sobre isso, né? Eu me sinto muito acolhido. Conheço o Amos há muito tempo já, desde a faculdade. Eu sempre tive visitas em espaços do Candomblé e sempre quis voltar, porque eu sempre fui acolhido. E eu acho que quando você chega aqui, uma pessoa trans chega aqui no terreiro e que você pergunta como é que você quer que eu te chame, ela diz assim, aqui eu estou sendo acolhido. Então, isso é um processo de formiguinha. A gente entender que há gerações antes das nossas que construiu tudo isso aqui, que a gente está aqui nesse trabalho de formiguinha, nesse aprendizado. E, para mim, é uma escuta muito importante, porque eu vou cada vez mais aprendendo. Quando eu venho num espaço como esse, numa roda de conversa, eu sempre aprendo algo que eu não tinha conhecimento e que, às vezes, a gente precisa sair da nossa zona de conforto para a gente entender que vai para além dos muros da nossa vivência, da nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo projeto, viu? Tudo de bom para vocês. Para encerrar, a gente vai passar novamente a palavra para a Almerson, não é isso? 5 minutinhos para a gente estar fechando a roda, tá bom? Estava aqui pensando, quando Gabriel citou muitas vezes a questão do amor ao orixá.
né? O amor. Porque as pessoas ficam nos terreiros mesmo violentadas, enfim, discriminadas por causa do amor orixá. Eu fico me questionando que tipo de amor a gente quer nutrir, né? Porque a gente precisa questionar esse conceito que nos foi imposto de amor, porque é um conceito que não nos incluiu. Então, o amor é um projeto político, né? Bell Hooks já dizia isso, né? Então, quando a gente coloca essa noção de amor pelo orixá, entra numa armadilha muito perigosa, que é a armadilha da subserviência, né? Por amor eu suporto tudo. Eu não quero suportar tudo. Eu acho que a maior obrigação, o maior dever ancestral que nós temos enquanto corpos de terreiro é sermos felizes. Eu não quero ter que caber, né? O destino da água não é caber. Então, assim, esse movimento que a gente tem e que está tendo aqui tem que realmente continuar. É uma proposta muito potente. Por quê? Porque a gente precisa lidar com outras questões também que envolvem esses processos de aceitação. Por exemplo, memória de escassez. Se a gente parar para pensar aqui, quantos de nós, dos nossos mais velhos, da nossa mãe, sobretudo pessoas negras, vivem com esse processo da memória de escassez e encontram nesses terreiros esse falso acolhimento, porque para quem vem dessa memória de escassez e se nutre disso, até o falso acolhimento acolhe. Sim. Né? Assim, aspas, acolhe, né? Nutre de uma maneira muito perigosa, no imaginário. Então, assim, o amor ele tem que ser um projeto político para a gente desconstruir aquilo que não faz parte da gente. Então, o amor orixá, o que é o amor orixá? Por que eu tenho que estar aqui porque eu amo orixá? Que noção de sacrifício é essa que a gente tem construído? Porque isso também é uma quizila colonial. Né? Eu tenho que me submeter a tudo porque eu amo Oxóssi. E aí eu estou acabado, estou dando só um exemplo, viu, gente, que eu estou bem. Estou bem. Mas assim, eu estou acabado, estou definhando, fudido mentalmente, né? Mas só que eu estou dando amor ao meu orixá. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque se você não está bem e vem para o candomblé, você não consegue ter o axé, né? O que você precisa. E às vezes você está roubando o axé e não compartilhando o axé. Então, o que é que a minha mensagem para finalizar é que a gente construa mais esses espaços de formação, de nós para nós, sem a dicotomia da vilanização, acusação versus acolhimento. Tem gente que você vai olhar, tem casas que você vai dizer, poxa, gostaria, mas não me cabe aqui. Tá tudo bem, né? Você só pode estar no lugar que você se sente bem. Porque se você não está bem, o orixá também não vai estar. Sobretudo quando você é um iniciado, porque você é o orixá em terra, né? Ela é Oxum em terra, Logum em terra, né? É Omo orixá, filho do orixá. A ancestralidade é legado. Então, você está trazendo o legado da orixalidade. Então, assim, esse amor a gente precisa desconstruir para, inclusive, aprender a amar orixá. É essa a mensagem que eu deixo para a gente refletir. E a Lely? Bom, são tantas coisas. Mas eu queria ratificar o que o Ganjão Hugo disse, é que nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. As pessoas também se utilizam muito desse discurso do orixá enquanto um lugar de culpa e de castigo. Mas a gente precisa pensar lá na frente, na gênese do candomblé, que é essa coisa que se forma para devolver à humanidade de pessoas que foram escravizadas. Como é que algo começa nesse sentido e a gente está aqui, alguns anos depois, onde algumas coisas deveriam já nem ser mais assunto. Dizer que o orixá não aceita. Onde é que está dizendo que o orixá não aceita? Quem foi que disse? Porque as pessoas utilizam o nome de orixá para mascarar os seus preconceitos, as suas ignorâncias. Qual é o Odu que diz que o orixá é contra a sua homossexualidade, a sua transgeneridade?
qual é o Oriki, qual é o Ofó, não tem. Babá Odelael falou há pouco sobre algo que eu já tinha falado também, sobre não estar em um lugar que não dá para a gente estar. E eu sou uma mulher de Oxum. Há uma filosofia de Oxum que é muito importante para mim. Não vale a pena querer quem não nos quer. Não vale a pena querer quem não nos quer. Oxum é aquela que entra no mercado dançando sem se importar com quem está vendo. A anti-altivez sobre as nossas identidades é o afastamento de Oxum da nossa vida. E falar sobre o acolhimento, sobre a pertença de pessoas LGBTs nas comunidades de Candomblé, uma pertença verdadeira, uma pertença genuína, um amor que é construído, não um amor enquanto um sentimento, enquanto algo impalpável. Também é falar sobre saúde mental e é falar sobre Iemanjá. Não dá para a gente cultuar Iemanjá e pegar uma mulher trans e botar para vestir calça no terreiro. Não dá para a gente cultuar Xangô, que é um orixá da justiça, mas que a sua história mística conta que era um bailarino, era um orixá grande, era um orixá gordo, que vestia saia, que usava cabelos trançados, que usava brincos, e você dizer que as pessoas elas não podem ser da forma que elas são. A colonialidade fez uma tentativa de rompimento, mas nós temos histórias. Nós temos que construir as nossas histórias a partir das bases ancestrais. E os orixás estão aí para isso. Todas as histórias dos orixás elas nos mostram sobre o contorno de desafios para a existência deles de maneira inteira. E eu acho que esse é o principal ensinamento das histórias dos orixás, né? É a gente contornar os desafios da existência, contornar os desafios de existir, mas não deixar de ser quem a gente é para que o outro nos veja com bons olhos. Muito obrigada. Muitas coisas também. O que eu penso, né, disso tudo, assim, de como as pessoas se movimentam fora da curva, né? E aí uma observação que eu trago é que a gente está fazendo, dentro do candomblé, nichos. E aí eu vou explicar. A gente sabe que aquele terreiro é inclusivo, respeita as pessoas, as orientações sexuais diversas e respeitam as pessoas trans. A gente está pegando aquele terreiro e socando todo mundo ali dentro. O que eu estou dizendo com isso? A gente não pode ter um terreiro que só tenha pessoas LGBTs? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso que outros terreiros estejam abertos e dispostos a que pessoas trans estejam ali sendo respeitadas com as suas identidades de gênero como elas são. Uma mulher trans, uma travesti, use sua saia, seu pano da costa, seu ojá, sua bata. Um homem trans use sua calça de ração, sua camisa, sua bata. E ele seja respeitado e ela seja respeitada da forma que são. Que nas funções que pertencem àquele corpo esteja respeitado da forma que é. Porque quando a gente começa um movimento de... Na casa de Mãe Lélia tem pessoas trans. Não, eu sei. Na casa de Mãe Lélia tem pessoas trans. Na casa de Mãe tem pessoas trans. Em outros terreiros tem pessoas trans. Mas se a gente for mapear, quantos terreiros tem pessoas trans? E quantos terreiros não tem pessoas trans? E não tem não porque as pessoas trans não foram bater naquela porta. Não tem porque a pessoa não sei lidar com isso, não. Gente, vocês lidam com complexidades, coisas muito mais complexas do que respeitar a identidade de uma pessoa. Vocês lidam com demandas que eu fico assim, meu Deus do céu, vai para onde aqui? E vocês não estão respeitando o básico, que é, qual o seu nome? Eu pergunto a uma pessoa qual é o nome dela, sem atribuir o gênero a ela. Qual o seu nome? Como eu te chamo? A partir do nome que a pessoa tem, como você vai chamar ela, você já entendeu que ali é um homem ou uma mulher. Eu não estou dizendo que não vai haver um bug ali. Ai, meu Deus, eu não sei o que a pessoa é, se é homem, se é mulher, se é uma mulher lésbica, se é um homem trans, se é um homem gay afeminado, se é uma travesti ou uma mulher transexual. Eu não estou dizendo isso.
Mas escuta, terreiro é escuta. Quando a senhora vai numa mesa de jogo, quando o pai de santo vai numa mesa de jogo, ele está ali também ouvindo o que a espiritualidade está falando e o que aquela pessoa está trazendo. Então, assim, esse movimento é importante que as pessoas rompam, né? Só esses pequenos nichos de só na casa de fulana, só na casa de ciclano, só na casa de beltrano tem pessoas trans. A gente quer que as pessoas trans estejam em todos os lugares. Porque terreiro, essa semana a gente estava conversando, a Ania fez assim, eu sou mãe de santo. Aqui ou em qualquer lugar. Então, se uma pessoa precisar de um suporte, um socorro, eu não posso negar. Então, se uma pessoa trans precisar de um suporte ou um socorro, a gente vai negar porque a gente não sabe qual o gênero que a gente vai chamar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa já está se apresentando com o gênero que ela é. É importante que a gente reflita sobre isso, para que a gente não caia sempre no movimento. É como os brancos fazem com a gente. Não aceita preto aqui. É a mesma lógica, só que a gente está falando de gênero e de orientação sexual. Então, a gente não vai cair no discurso deles, porque foram eles que escravizaram o nosso povo. Então, a gente não pode criar um movimento de escravizar as pessoas trans e travestis e tirar elas o direito de cultuar a ancestralidade que elas têm e trazem. Então, deixo isso para vocês refletirem e buscarem, né, entendimento sobre esses corpos e essas pessoas, porque nós somos normais. Se a gente fosse maluco, a gente estava encostado pelo INSS. Né? Ele pode nem acabar nem encostando, mas é a lógica de... Porque eu falo maluco, é um termo capacitista, mas eu falo maluco que é como as pessoas chamam a gente. E eu não sou doido, eu não rasgo dinheiro, inclusive gosto muito. Eu sou do meu santo mesmo, não tem pra onde correr. Gosto de comer e gosto de dinheiro. Então, assim, eu não tô rasgando dinheiro. Então, assim, pessoas trans não rasgam dinheiro. Pessoas trans não comem cocô. E outra, pessoas cis podem rasgar dinheiro e comer cocô porque isso pode ser uma questão de saúde mental delas. Então, assim, vamos começar a refletir qual é o movimento que nosso terreiro está fazendo, que nossas casas de santo estão fazendo com essas pessoas. E vocês, agora que vocês têm um conhecimento, vocês são obrigados a intervir em uma situação como essa. É que nem habilitação. Você é obrigado a parar e dar socorro se você vê um acidente. É a mesma lógica. Então, assim, vamos refletir sobre isso e levar isso para frente, para outros terreiros, para as nossas casas filiais, para os nossos amigos próximos, para que isso não fique só aqui. Né? E também não vamos usar aquela pessoa trans como token. Aí eu tenho fulano no meu terreiro, fulano é trans. Pega aquela pessoa trans, coitada, que é tímida, para ela falar um monte de coisa que às vezes ela nem passa. Ou às vezes ela não quer falar, ela só quer estar ali cultuando o orixá e vivendo feliz da vida, a vida dela feliz da vida. É isso, muito obrigado. Antes de retomar a palavra para a coordenadora Gabriela, eu gostaria de agradecer, principalmente ao Alcan Dudu, por essa iniciativa. Eu espero que vocês alcancem outros terreiros, outros espaços e continuem trazendo boas propostas como essas, que vai fazer diferença para além da comunidade de Candomblé, para a gente que estamos chegando nos terreiros de Candomblé e principalmente para nossos mais velhos que ainda não conseguiram ter acesso a conteúdos tão importantes como vocês estão trazendo. Gostaria de agradecer também pela IA, Maria Luísa ser uma mulher muito além do seu tempo, apesar dos seus 70 e poucos anos de iniciada, está abrindo as portas do seu terreiro para uma mesa tão importante quanto essa que tivemos hoje. Gabriela. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, a todos, principalmente a IA, justamente por ter aberto as portas, né, do espaço para que a gente pudesse estar aqui e ter essa conversa, né, trazer esse entendimento para que as pessoas se acolham, para que haja essa compreensão, principalmente. Agradecer à minha equipe, agradecer a todos os presentes. Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo da Bahia através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022.